Em dezembro de 2025, o Colégio João 23 completa 5 anos de trajetória institucional dedicada ao compromisso público com a educação antirracista. Para marcar essa data histórica, o Pod João apresenta uma edição especial que revisita o percurso coletivo que transformou estruturas, práticas pedagógicas, relações comunitárias e modos de ser e fazer escola. Nessa conversa, acolhemos as vozes de quem esteve na linha de frente dessa mudança profunda: educadores, lideranças da comunidade, familiares, para reconstruir os primeiros anos, os primeiros registros e conseguir construir uma memória desse percurso que foi vivido no Colégio João 23. Mais do que celebrar, esse episódio afirma que uma escola antirracista não é um ponto de chegada, mas um compromisso contínuo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod João, o podcast do Colégio João 23. Muito bem, então, bem-vindos, bem-vindas ao Pod João. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Tudo bem. Nesse nosso episódio, então, temos 3 convidados muito especiais aqui no Pod João para celebrar esse caminho de construção de uma escola antirracista que o Colégio João 23 vem vivendo de uma maneira cada vez mais bonita e cada vez mais consistente esse trabalho que a gente tem construído enquanto colégio. Então, temos aqui o Eduardo Borba, então, que hoje ele é coordenador da Comissão Antirracista, que é integrante desse grupo, né? E é um pai aqui de um estudante do Colégio João 23. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Bruno. Te ouvir e agora estar contigo aqui também. Ah, que coisa boa. A professora Cristiane Saldanha, então, bem-vinda, Cris. Obrigada, é um imenso prazer estar aqui. Que coisa boa. A Cris é professora, então, do Joãozinho Legal, aqui uma educadora do João 23, que está aí na linha de frente de vários projetos, vários trabalhos pedagógicos aqui do nosso colégio, que visam, então, essa luta antirracista. E a Daniele Barcos, que foi, então, integrante da comissão antirracista aliás, foi ex-diretora da fundação no momento em que o coletivo antirracista começou a se constituir e é a mãe do Colégio João 23. Bem-vinda, Dani. Obrigada, muito bom Coisa estar aqui. boa. E a Cris também é mãe, né? Não posso Sim. esquecer essa parte, né? Sou mãe. Mãe de aluno. Mãe também. Também é Colega a do mãe Lu. de estudante do João 23, Com muito exatamente. prazer, com muito prazer. Que Ter coisa meu filho, boa. né? Aham. Toda essa trajetória, né? Exatamente, exatamente. A gente tem muitos papéis que a gente vai vivendo aqui dentro desse colégio, né? Acho que isso é muito bonito e vai representando também as possibilidades que a gente tem de agência diante de todo esse coletivo, de todo esse universo que é o João 23. Mas eu quero começar entendendo um pouco desse processo, né? Porque eu sinto, quando eu cheguei aqui na escola, alguns anos atrás também, foi um momento assim de efervescência de toda essa discussão, né? Quando a gente começou, então, a fazer movimentos, fazer alguns encontros, e eu queria entender um pouco desse contexto, assim, porque eu acho que essas coisas não surgem do nada, né? Não é como se, alguém um dia acordou e vamos, então, pensar em se constituir como uma escola antirracista. Eu queria que a gente pudesse resgatar, talvez a Dani possa ajudar a gente nesse momento, assim, qual era o pano de fundo? O que a gente tinha, o que a diretora executiva, ou até mesmo a diretoria pedagógica na época estavam pensando que fez esse movimento também ganhar um corpo dentro da escola? Tu consegue lembrar pra gente? Sim. Eu acho que começou lá por 2018, um movimento de pais que formaram alguns grupos, entre eles o João Democrático, que buscavam resgatar, né, os princípios da escola, os valores e aprofundá-los, né? Então, esse movimento foi crescendo. E lá em 2020 assumimos a diretoria executiva, um grupo de pais desse movimento, eu entre eles. E a presidente da fundação na época, a Aline Portanova, veio com essa ideia, então, nessa linha, né, de resgatarmos os valores humanistas e de maior diversidade da escola, fundar esse coletivo antirracista. Foram 4 pais, mais ou menos, que começamos inicialmente e começamos, então, a fazer um brainstorming, assim, né, para tentar ver quem mais a gente poderia convidar e para contribuir. A gente não sabia direito por onde começar, né? A gente começou
como um grupo assim com muitas boas vontades, com um sonho e um zoom e tentando buscar ajuda para ver o que a gente poderia fazer de concreto na escola, né, para fortalecer uma educação antirracista, um ambiente antirracista na escola. E eu também gostaria de lembrar que neste momento a gente tinha a mãe, Márcia Gomes, que hoje é a nossa professora, né? Que também estava neste momento com a gente, que também se engajou, né, nesse contexto antirracista, assim. E diante, assim, dessas questões mais pedagógicas, né? Eu fazia uma formação com as crianças do 5º ano, em que eu falava de todo um contexto histórico, né? Fazia uma aula espetáculo sobre a minha história, né? E linkava com as questões atuais, assim. Então, de deixar bem claro para as crianças o que é o racismo e o antirracismo. E eu lembro muito bem, assim, de olhos embargados, as crianças com olhos embargados, né? Olhando para os lados e vendo que não tinha representatividade dentro da sua sala de aula. Né? Então, isso também foi uma das questões, né? De tu ter uma boneca negra dentro da sala de aula. Na educação infantil, as crianças, porque tu inicia lá na educação infantil, né? E como a gente diz, a criança não nasce racista, né? Então, é essa educação, né? Então, a gente não pensa só nos parâmetros curriculares, né? Que hoje a gente tem uma lei que nos acolhe, nos dá essa permissão, né? Porque a gente antes precisava de para poder falar sobre isso. E a gente precisa falar sobre isso, né? Então, e todos precisam, né? Exatamente. Esse é o ponto, né? E eu porque acho às vezes que fica muito veio, nas costas né? das pessoas negras como... E eu acho que esse projeto veio de encontro a isso, né? De que a gente precisa falar dentro da escola, dentro dessa comunidade, junto a essas famílias, né? Sobre a questão antirracista. Importante, né, Cris também e Dani, nesse contexto histórico, nós lembrarmos que 2020 foi um ano que estávamos todos reclusos. Exatamente. Né? No auge da pandemia de Covid-19, e que nesse auge da pandemia tivemos um episódio extremamente cruel e triste, foi a morte de George Floyd. E foi um disparador para muitas discussões. Então, quando a gente fala de contexto histórico, é bom a gente falar de todas as perspectivas, né? O pano de fundo. Exatamente, locais e externas também, como um start, né, desse tipo de movimento que não acontece, né? Começou ali com o João Democrático, teve todo um contexto do olhar sobre a questão pedagógica, o olhar para os lados e também o que estava acontecendo na nossa sociedade, né? Que a pandemia também foi um capítulo bem triste enquanto questão de saúde e também com essa questão racial também que trouxe uma discussão muito forte, né? E conseguindo exibir também e trazer assim em evidência todas as disparidades que existem, né? E como a raça, por exemplo, é um recorte, se a gente for olhar, né, um marcador da diferença onde dentro da dinâmica da pandemia, da saúde, a gente começou a observar de maneira muito nítida assim que existe uma desigualdade posta, né? E a gente começa também a olhar para isso dentro das nossas próprias estruturas enquanto escola, né? A gente precisa conseguir trazer esse olhar, né? Eu entrei aqui em 2020, né? E eu tava lá, em dezembro, eu tava lá em Cachoeirinha, entrei num Zoom, né? A gente fez uma reunião, tava naquela reunião que a gente fez, depois a gente começou a conversar como é que a gente poderia fazer, e combinou de conhecer uma escola de São Paulo, né? Que também tinha um projeto antirracista, a gente teve todo um bate-papo com eles, e eles falavam coisas que eram, eu lembro muito disso, assim, que pra mim foi muito marcante, foi muito interessante. Eles falaram, a gente tava começando a sonhar com esse projeto de bolsas, né? Eu acho que foi um pouco disso. E eles falavam assim, tá, mas a gente tem uma questão muito grande. A gente vai fazer um programa de bolsas, esses estudantes vão vir para nossa escola, mas como a gente vai, né, garantir a permanência desses estudantes? Como a gente vai criar uma ambiência para que essa também não seja mais uma situação de violência pelas quais esses estudantes negros podem passar, né? E essas falas, lembro que foram despertando muitas questões no nosso pensamento, né? Porque a gente começou a olhar para a escola também, né? A gente começou a pensar. Eu tinha turmas, quando eu era professor, daqui lá nessa época, que tinha um estudante negro, né? E como esse estudante também... que ambiência ele tem para constituir, né? As suas referências, seu repertório. Então, acho que nesse começo a gente teve alguns desafios estruturais enquanto escola também que a gente precisou
olhar, né? E até mesmo muito a fala, né? Não, nós não somos racistas, né? Então, assim, até pro entendimento do que é ser racista, né? E o que é ser o antirracista. Então, assim, vem a formação de professores, né? Então, a gente vem nesse engajamento de formação de professores que é essencial, né? Porque o professor, por exemplo, assim, uma situação de racismo dentro de sala de aula, né? Como é que esse professor vai lidar com isso? Né? E tinha muitas questões que o professor tinha medo de como vou falar, como. Desconforto, Então, assim, tentava apaziguar. Não, olha só, não foi legal isso que tu falaste pro teu colega e tá tudo bem, o teu cabelo é bonito. Então, assim, não para por aí. Né? Isso é muito maior. Né, então, a gente tem que vir com as nossas ações pedagógicas e aí vem, né, de fato, uma coisa que se concretiza dentro da escola, que são as formações de professores, famílias, estudantes, né? Então, bem isso, assim. Isso foi algo que foi se desenvolvendo, né, com a formação desse coletivo e cada vez mais a participação de profissionais da área pedagógica, profissionais também da área administrativa, relatos de pais e mães, e como foi fundamental, né, a gente, algumas pessoas brancas que faziam parte desse coletivo terem esse aprendizado com as pessoas negras que passam por situações e tem uma visão que quem não é negro não tem ideia muitas vezes, né? E por mais que a gente tenha uma empatia, a gente nunca passou por algumas situações. Então foi ali que a gente começou a ter mais ideias do que era necessário, né? Por exemplo, do sentimento de uma criança que é a única criança negra da sala de aula. Né? Então, que isso não basta. Então, não pode ter só uma, né? Idealmente, nem só duas. Para que aquela criança não se sinta a única diferente. Isso foi trazido, a gente fez então várias reuniões, eu acho que eram reuniões semanais, então um coletivo foi crescendo as reuniões. O grupo do WhatsApp foi bombando. Sim, o grupo foi bombando, os professores, o pessoal das coordenações foram entrando e se viu dessa necessidade, então, de ter mais alunos negros na escola, de ter mais profissionais negros, professores, coordenadores, né? E a necessidade da formação dos professores, né? Desses profissionais todos, enfim, da escola, para saberem lidar com as situações que iriam surgir. Foi nesse... Pode falar. Consolidando, né, nesse contexto da Dani também, a escola assumir institucionalmente esse compromisso. Isso que eu ia perguntar. Foi nesse contexto que a gente teve mudanças institucionais, assim, nos documentos da escola. Foi nesse contexto, Exatamente. Sim, acho que a Dani vivenciou isso, né? Alteramos lá o estatuto, né? Eu acho que o artigo 1º, um dos primeiros, que trata dos objetivos da escola, entre eles promover a eliminação, enfim, de toda forma de desigualdade, né? Ou discriminação. Isso em 2021, né? E em 2022, depois o ajuste do regimento interno, né? Mas acho que, e acompanhado essas mudanças dos documentos, eu acho que a gente começou a observar políticas que foram surgindo dentro do nosso colégio, né? Eu acho que um lugar que foi importante, eu lembro que a gente viveu um seminário aqui na escola, que o coletivo... Foi um seminário, foi uma manhã de formação, né? Que o coletivo preparou e teve um momento que era a apresentação dos dados... dos recursos humanos, assim, digamos, na escola, sabe, né? Nesse lugar, assim, acho que foi o pessoal da RH que fez essa apresentação, não lembro muito bem. Mas reuniu esses dados, né? E trazia a proporção de profissionais negros, né? Em que posições eles estavam. Eu acho que isso suscitou também um movimento do nosso colégio que foi importante, assim. Não sei como é que vocês viram esse movimento. Inclusive, assim, teve até uma professora Leda que veio nos dar a formação também, né? E quando ela traz, e eu acho que a gente passa a refletir também, quando ela traz numa formação que ela entra dentro da escola e ela vê negros somente na portaria, nos serviços gerais, né? Inclusive, ela olhou para mim e disse: que bom tu estar aqui, né? Num outro lugar. E aí também a gente passa a refletir, a pensar que não só trazer crianças, mais crianças para representar, mas também a questão dos profissionais, né? Lugares de profissionais. Não desmerecendo
a profissão de cada um, porque cada um aqui tem a sua profissão e muito digna, né? Mas de trazer também aquele que está todos os dias ali dentro de sala de aula com os estudantes. Né? Porque eu vou representar, eu vou estar ali e vou dar voz, vez para todos os meus estudantes e principalmente para aquele estudante preto. E Né? tem toda uma carga de repertório, né? Também de conseguir interpretar determinadas situações. Exatamente. E tem um lugar também que é da tomada de decisão também, né, gente? Acho que aí é um E a lugar criança importante. também, né, assim, nessa fala da Cris, né? A criança se projeta muito, Exato. né? Quando ela enxerga uma professora negra, um coordenador negro. Então, são pessoas negras em espaços de poder e decisão e tomadas de decisão, que isso constrói muito da autoestima daquela criança. Né, que muitas vezes até viveu situações de racismo em outras instituições. E aí a gente tem, né, eu acho que foi a virada de página, né, que para o João, a partir daquela formação, das discussões do coletivo, da formação interna, né, de técnicos e docentes, veio a questão do João de Todas as Cores, que eu acho que temos aqui do nosso lado a protagonista, né, que nenhum movimento antirracista se consolida, especialmente num estado onde 79% das pessoas se autodeclaram brancas, se nós não tivermos pessoas aliadas. E a Dani é uma dessas pessoas aliadas. Eu acho que é importante ela trazer para nós esse contexto também do João de Todas as Cores, que eu acho que foi um grande vetor de transformação. Né, Dani? Sim. Não, eu estava pensando sobre essa questão da representatividade, né? Eu acho muito importante ressaltar que a gente sempre, algumas pessoas até pessoas brancas e negras também, podem achar que essas políticas todas podem ter como o objetivo de favorecer pessoas negras. Né? E eu vejo por outro lado, eu tenho um filho que é branco e eu acho que é bom para ele, é para o bem dele também, para todas as crianças brancas dessa escola que estão sendo formadas, que vão ser o futuro da nossa sociedade, que se acostumem a ter uma outra visão, que não é a que a gente teve até hoje, né, historicamente. Né, Dani? Eu acho que é uma questão de consciência. E de ver mais profissionais negros em posições de destaque e saber que todos podem estar em todos os lugares, né? Que não existe alguns papéis reservados, porque historicamente se construiu assim na sociedade, que é uma sociedade estruturalmente racista, né? Mas o objetivo é mudar essa visão lá desde que a criança é pequena, porque ela, mesmo que ninguém diga nada, ela está vendo. Ela está vendo que os professores eram todos brancos, que as pessoas que estavam em cargos de direção, coordenação eram todos brancos. Então, isso é algo que não é dito, né? Mas é que a criança vai formando suas conclusões. Simbolicamente, né? Exatamente. Então, a ideia é que as crianças brancas também estão se beneficiando disso para que a gente construa um futuro diferente. E que elas tenham a oportunidade de elas se olharem como brancas também, né? Porque muitas vezes, é todo mundo branco, é todo mundo... racialização da pessoa branca, né? Sim. Então, quando existe esse lugar da diferença dentro do contexto, eu também sou diferente, né? Exato. Eu também carrego uma marca em mim. Eu sou branco, eu tenho uma raça, né? Não é como se fosse um padrão, como se eu fosse... Né? Normatividade, isso, né? exatamente. Então, esse movimento é muito legal, né? Da gente conseguir construir esses lugares, né? Que eu acho que enquanto escola, né? Enquanto instituição de educação, é um dos principais princípios assim que a gente precisa carregar, né? Esse lugar dessa construção, dessa subjetividade, que elementos a gente vai fornecendo para que isso possa então se constituir, né? A Bárbara Carina nos traz isso, né? Não basta essa educação, tem que ser educação antirracista. Exatamente. Então, nesse contexto que a gente estava tentando fazer medidas para aumentar profissionais e alunos negros na escola, se teve primeiro uma política de contratação de profissionais, dando preferência para profissionais negros em certas posições, né, onde havia menos. E também a gente pensou, bom, a gente quer ter mais alunos negros. Como fazer, né? Como incentivar a vida de alunos negros? E a gente sabia que a escola era majoritariamente com alunos brancos e ficamos sabendo de famílias que tinham filhos negros que vinham conhecer a escola porque gostavam da proposta e chegavam aqui e diziam, não, essa escola é muito branca e o meu filho não vai se sentir bem aqui. Nossa, isso doeu, sabe?
poxa, né, isso é legal, né? Veio, a gente quer vocês. Como traduzir isso no incentivo? Então, que surgiu a ideia da bolsa, né? E também fomos pesquisar e vimos outras escolas que já tinham essa política e resolvemos, então, com a ajuda de vários segmentos da escola, desenvolver esse projeto João de Todas as Cores. Que se difere da filantropia, né? Que é importante a gente dizer que o João de Todas as Cores é um trabalho de reparação histórica dentro da escola. Que não é ligado à necessidade financeira, né? Ô, Eduardo, conta pra gente agora, a gente tá no processo do João de Todas as Cores, né? Conta pra gente, acho que é legal ter registrado aqui no podcast também, como funciona esse projeto, assim? Então, primeiro eu vou falar por que eu estou aqui. Né? Eu só estou aqui sentado na tua frente, junto com a Cris e com a Dani, devido ao projeto do João de Todas as Cores. Né? A nossa família ingressou no João de 23, né? Na primeiro processo, que foi o primeiro edital lançado no final de 2022. Ficamos sabendo por meio de uma família de amigos que já estava aqui, né? Um amiguinho do meu filho Murilo, e nos indicou. Né? E viemos conhecer. Eu já havia conhecido a proposta pedagógica da escola no meio daquele ano, procurando, né, uma escola para nosso filho. E no momento botamos na ponta do lápis e não estava fechando a conta. Então nós chegamos a matriculá-lo em outra escola, né? Mas quando chegou o projeto Dom João de Todas as Cores, ele tornou viável a nossa chegada aqui. Não só pela questão econômico-financeira, mas pela questão conceitual, por toda a proposta que estava havendo. Né? E ali nós fomos contemplados, né, nossa família, primeiro edital João de Todas as Cores, e ingressamos, né, aqui no Murilo no primeiro ano, em 2023, e a partir dali muitas famílias foram entrando. Né? E ali foi o embrião, 2023, do que veio a se tornar a Comissão Antirracista, que é o que hoje a maioria das pessoas da comunidade escolar enxerga. Né? Então esse podcast, essa nossa conversa aqui, ela se torna muito importante para dar esse contexto histórico. Né? A comissão, ela é fruto do João de Todas as Cores, que é fruto da formação de professores, que é fruto daquele pensar, né, que iniciou lá em 2020. Né? E o João de Todas as Cores, ele hoje a gente enxerga ele realmente como um vetor de transformação. Né? Como as professoras trouxeram aqui, como a Cris trouxe aqui, como a Dani trouxe aqui, e tu também, né? Na posição de educador. Não é só trazer crianças e jovens para a escola. É a construção de uma ambiência com uma afroteca, que foi construída no ano passado, inaugurada, com literatura de autorias negras aqui dentro. Né? Agora há pouco teve a Semana da Consciência Negra, onde a gente fez questão, junto com a equipe, de construir uma narrativa que mostrasse que aqui não é só 20 de novembro que se fala de negritude. Nós temos dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, temos a ressignificação do 20 de setembro com os lanceiros negros. Então são questões que vão perpassando o cotidiano da escola, que são frutos dessa narrativa, é uma construção permanente. E a gente tem muito a melhorar. Sabemos que avançamos muito, mas ainda temos muito a melhorar. E é por isso que a comissão existe, né? Com grupos, com GTs, né? Para a gente dar sequência nesse trabalho, nessa construção que é feita de forma muito colaborativa. Né? Sem parcerias, isso não tem como avançar. Né? Sim, não tem condições, né? Porque é um trabalho muito... Acho que isso tu trouxe, é um trabalho muito contínuo, né? Então a gente precisa estar a todo instante, porque é isso, assim, acho que quando equipe, assim, também, né, em certos momentos a gente pensava, nossa, mas a gente não pensou nisso, mas acho que é sobre isso também, né? As coisas vão surgindo, questões vão emergindo e a gente precisa, então, a partir de uma determinada... uma chave de leitura, assim, conseguir produzir essas respostas também, né? Porque eu acho que esse trabalho como um todo, ele é um grande ineditismo, né? Se a gente parar para pensar, assim, dentro do nosso contexto, dentro do mundo da educação, a gente não consegue ver tanto um trabalho que é de vanguarda, assim, no sentido de... vou usar uma palavra... complexa. de se arriscar, assim, né? Porque é sobre isso, é se colocar na sociedade na contramão de uma lógica que não favorece. Exatamente. Sim. Né? Foi uma aposta. Exatamente. Que acabou mudando a cara da escola, literalmente, né? E toda a proposta pedagógica que já tinha, claro, mas não era uma coisa institucional, Sim, né? Uma decisão institucional. Era iniciativa dos próprios professores, que já tinham, claro, essa visão.
mas agora é institucional e permeia toda a proposta pedagógica da escola, né? Esse objetivo de trazer para os alunos maior consciência sobre toda a cultura negra, indígena também, né? Dá uma outra visão da história. E é uma das poucas, né, escolas, acredito que realmente ela traz o que é a Lei 10.639, né, que foi depois coleta toda a regulamentação pela professora Petronila Beatriz Gonçalves e Silva, maravilhosa, né, doutora honoris causa pela URGS, né, e que normatizou, colocou isso, mas as pesquisas recentes foram levantadas, pesquisas pelo Instituto Guilherme 10, Instituto Alana, agora em 2023, que há mais de 70% das escolas municipais ainda não cumpriam isso. Exatamente. Né? E as escolas privadas, que hoje corresponde a 20% das matrículas no país, ainda tem muito a crescer. Porque justamente, né, é viver e é aceitar também se colocar num campo que é um campo de tensões. A gente não pode esquecer disso, né? Existe um campo também de enfrentamento, existe um campo... Porque é justamente na contramão de uma lógica que aqui, ó, há centenas de anos, né, está aqui incutida dentro do nosso país, dentro da lógica como as relações se estabelecem, né, de como as estruturas se formam. Dos nossos corpos. Exatamente. Né? Nossos corpos são políticos, né? Muitas vezes a gente lembra disso, né? A presença negra no ambiente, como predominante branco, ele é uma presença política. E eu posso ilustrar de forma muito tranquila, por exemplo, logo que eu entrei na escola, né, para conhecer o sistema, eu ingressei no Conselho Deliberante por meio do voto, né, das famílias, né, da turma do ano série que eu represento. E eu fiz um desafio, uma pergunta, numa certa discussão, naquele primeiro ano, em 2023, e perguntava quantas pessoas aqui do Conselho se autodeclaram negras. Apenas eu e, na época, um profissional da administração da fundação levantaram a mão. Hoje, em 2025, nós temos cerca de 10 pessoas negras no Conselho Deliberante. E isso é resultado desse trabalho. Sem representatividade, sem estar presente em espaços de tomada de decisão, as coisas não mudam. Né? Então é fugir da ideia de alegoria e para que mais famílias se sintam confortáveis e pertencentes a um espaço de constante transformação. Exato. E isso vai sendo sustentado por conta dessa base pedagógica também que a gente vai constituindo, né? Por conta de todos esses processos, que seja a construção da Afroteca, seja as formações com os professores, então, eles vão vivendo, acho que tu pode trazer isso um pouco pra gente, né? De como esse currículo vai sendo olhado de outra maneira, porque assim como a maneira como a gente organiza a escola é uma escolha política, né? O currículo que a gente, então, escolhe trazer para a nossa escola também é uma grande escolha política, né? E eu acho que é um lugar que a gente tem revisto muito, né, querida? Assim, Exatamente, e é um grande desafio, tá? E aí, quando o Eduardo traz, assim, de poucas escolas trabalharem isso, porque a gente tem aqui uma lei onde a gente tem que trabalhar. E que isso faz parte, né, do dia a dia e da sala de aula e do professor, é nosso isso, né? Mas, é como eu disse antes, muitas pessoas ainda temem em falar. Porque não sabem falar, porque não tem letramento para isso. Né? Então, não é fácil para eles, porque não tem esse letramento. E aí a escola vem caminhando passo a passo, né? Desde então, assim, eu trabalhei em 2021 com os quintos anos, o tempo todo ali pela manhã, não tinha Joãozinho Legal, foi logo após a questão pandêmica, né? E foi um trabalho muito forte, sabe? Foi um trabalho muito fidedigno daquilo que vem se trazendo de João Todas as Cores, né? De todo esse contexto de representatividade, né? E dali, eu também, enquanto professora, mãe, mulher negra, começo também a refletir, porque a gente também passa a refletir o quanto faz falta isso no nosso dia a dia. O quanto faz falta isso para os nossos estudantes brancos, né? E para os nossos estudantes negros saberem como, né, se posicionar. E eu digo assim, por uma parte de questão de mãe, né? O meu filho teve situações dentro do colégio que ele soube se posicionar. E ele nem me contou.
Quem me contou foram os gestores que me chamaram para me contar. Então, assim, isso também tu vai trabalhando com o teu filho, né? Eu vou trabalhando com meu filho, a Dani com o filho dela, independente de ser branco, de como se posicionar diante de um ato racista dentro de sala. Ou no pátio, enfim, né? E também dentro das questões ali pedagógicas, né? Porque o falar sobre a cultura afro-brasileira, né? Tu vai falar de um representante dentro de sala de aula. Que aí tu tem um aluno. É complicado para aquele aluno, né? Porque é diferente do... É porque aí tu tem que falar de heróis. Tu tem que falar de quem fez história. De reis e rainhas. Exatamente. Então, tu tem que falar do que é grande dentro da nossa cultura. Não daquela questão escravista. Né, que era falado e que as escolas municipais falam sobre isso. Sabe, eu conversando com umas colegas de trabalho, e aí, assim... Tu não vai falar sobre... Por que tu vai falar do sofrimento? Tu vai falar da luta, tu vai falar da força, tu vai falar do pertencimento. Das potências, Das potências. Das contribuições para contribuição cultural, né? Então, tu não vai falar sobre aquilo que foi... Tu pode falar, não digo que não possa falar. Do protagonismo, né, mas Cris? não marcar isso... Como a única narrativa possível. Como a única narrativa. E a nossa narrativa não é essa. Exato. É muito mais. A nossa narrativa é muito grande. E rica, ancestral. Ancestral. Né? A humanidade exatamente. Começou no continente africano. Então a gente nunca pode esquecer, né? Esses referenciais que a gente vê, às vezes, em sala de aula. Às vezes não, né? Eu digo como pai, mas com os professores em sala de aula, nas atividades, nas dinâmicas, nas visitas que são feitas a quilombos aqui em Porto Alegre. Então, essa construção para as crianças negras remete a uma ancestralidade, para as crianças brancas remete a um conhecimento histórico ao qual elas não tinham acesso por uma narrativa eurocentrada, da qual a escola teve a ousadia de romper. A escola foi ousada. Né? A escola foi muito ousada e corajosa. E que assim continue, né? E que assim continue, porque a gente está aqui para isso, né? Exatamente. A gente não está aqui a passeio. Nós estamos aqui para isso. Então, eu acho que é assim, é um passo muito grande que a gente deu. É um passo muito grande e que a gente vai continuar caminhando, né? Enquanto a gente puder. Acho que tu falaste do João de Todas as Coisas. A gente não chegou a falar exatamente para quem está nos vendo e ouvindo, né? Como ele funciona. Acho que a Dani podia retomar, né? O que é o embrião e como ele contempla, né? Essa questão da diversidade, na proposta original do João de Todas as Coisas, né, Dani? Sim. A proposta foi, então, aumentar a proporção de alunos negros na escola, né? A partir de um estudo que fizemos de perfil étnico-racial. E que mostrou que realmente tínhamos, às vezes, um aluno em cada turma, ou menos, tinha turmas que não tinha nenhum, e o que ficava muito aquém da proporção de pessoas negras na população do estado do Rio Grande do Sul, que é cerca de 20% era na época, né? Deve estar ainda em torno disso. Então, a ideia é que a proporção de alunos negros na escola chegue a refletir a proporção na população, né? Que seria, então... uma questão de refletir a sociedade, enfim. Então, para isso, fizemos esse desconto, é uma bolsa, né, de 50%, enfim, na mensalidade, que passa, não tem uma limitação de renda, não é esse o intuito, né? Acaba beneficiando, claro, pessoas que não teriam condições de pagar a mensalidade integral, mas esse não é o critério, né? Algumas pessoas teriam condições, mas igual a gente faz questão de dar essa bolsa. E para que essa pessoa veja, não, essa escola realmente faz questão de ter alunos negros, então para o meu filho vai ser melhor ele estudar aqui do que em outra escola, né? Onde ele não vai se sentir assim tão incluído. E existe, então, a etapa que tem uma banca de heteroidentificação. A pessoa, quando faz a inscrição, ela já se declara, né? Declara um estudante, não, o meu filho é negro ou indígena.
porque é para indígenas também. E depois disso passa por uma banca de heteroidentificação, que é formada por um grupo de pais e profissionais da escola, e quem só, né, Sempre pais diversos, e profissionais. né, com cuidados bastante da literatura diante de questões de bancas, né? Sempre é muito percebido isso, a diversidade na composição da banca e a preparação das pessoas para comporem, né? Fomos nos informar, né, em outras organizações, como é que são feitas essas bancas. As pessoas que participam dessa banca têm uma formação, têm que saber ter tido essa formação específica. Por que isso? Para evitar, né, que pessoas que não devessem receber essa bolsa se candidatem e a gente, né, não Sim, tenha um tem muita critério, fraude por aí, critérios sabe mais... que a acontece. gente sabe que isso Aham, acontece em aham. várias organizações que têm Exato. cotas raciais de pessoas que não são negras e se candidatam. Então, Essa é uma é isso. marca também, né, como resgate do racismo estrutural, né? Exatamente. As políticas de ação afirmativa elas foram criadas justamente para beneficiar a população negra. Só que chegou um ponto que pessoas não negras tentaram se beneficiar e vários casos de fraude, de maquiagem, de gente se bronzeando para parecer negra, e depois tiveram que ser criadas, né, em legislação, as bancas de heteroidentificação, para que pessoas que representam a sociedade percebam se aquela candidata, aquele candidato é passível de uma situação de discriminação racial e de desigualdade. Então, esse olhar técnico, apurado e também empático, ele é fundamental na composição dessa banca, né? E é importante, a Dani falou, né, da crianças pretas, pardas, indígenas. No caso, as indígenas, elas não passam por banca de heteroidentificação, né? Por uma questão de normativas, né? Das próprias do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI. Então, a autodeclaração com reconhecimento da comunidade, né, é suficiente. Então, as pessoas autodeclaradas pretas e pardas é que passam, né, pela aferição da banca, né? E depois avançam para as demais etapas pedagógicas ali até acessarem a escola, né? E que trago aqui também que não é nada fácil, né? Não é nada fácil estar nesta banca e tu estar ali tendo que ver aquela criança que vai passar por uma discriminação ou não, porque nós temos crianças que são filhos de pais pretos, mas com a pele bem clara, né? E que tu tem que ter este olhar, né? Daquela criança que realmente vai passar por alguma dificuldade racial. Entendendo que no Brasil o racismo a gente diz que é um racismo de marca, né? E não de origem, né? A gente precisa ter esse olhar de como as estruturas operam, né? Dentro da nossa lógica. Pessoal, estamos chegando quase no nosso final. A produção já está me avisando. Tava tão bom a conversa. Mas acho que é legal a gente agora poder olhar, assim, que você trazer as próprias impressões, assim, de vocês. Pode ser uma impressão mais pessoal mesmo, assim, de que desafios vocês ainda vislumbram, assim, de que o que a gente ainda precisa conseguir avançar, que possibilidades de construção, talvez, vocês ainda vislumbrem, assim, para o nosso colégio, sabe? Ou ainda, que desejos vocês trazem, assim, para essa construção que a gente tem feito enquanto colégio, né? A gente sempre diz que a gente tá ali, a gente tá sempre fazendo, né? A gente nunca chega num lugar assim, nossa. Mas é legal a gente poder parar e celebrar tudo que a gente já conseguiu construir e conquistar, mas também a gente sempre seguir nesse lugar de conseguir construir mais, de fazer melhor, né? De dar mais passos, assim, nesse sentido de fato, se constituir como uma escola antirracista, né? Acredito que o movimento negro é luta há muitos anos, né? Nós temos uma raiz ancestral que nos traz uma série de movimentos, uma série de letramentos, né? Que nos levam a estar nesse movimento de defesa dos nossos espaços, de onde nós chegamos. Acredito que o grande desafio, e que bom que a gente vai projetar esse desafio, de ter dentro da escola a mesma proporção que o censo traz no Rio Grande do Sul, de pessoas pretas e pardas, dentro de sala de aula, seja como educadoras, sejam como crianças, sejam como profissionais da área administrativa. Se a gente um dia entrar na escola e perceber que o censo se reflete aqui dentro, nós estaremos bem. Ainda em movimento de reparação. Mas eu acho que esse é um desafio que a gente precisa se propor, né? A enxergar pessoas negras em todos os espaços, né, que a escola tem, na mesma proporção que o censo traz aqui para o nosso Rio Grande do Sul.
Olha que desafio, hein? Mas acho que é muito legal. Eu acho que a gente tem caminhado nessa direção, né? Eu acho que... Podemos colocar como meta, né? Exatamente, exatamente. Eu diria que, do ponto de vista de mãe de aluno branco e, e de também administradora, que já fui, né, como parte da diretoria executiva, eu sinto que temos que avançar ainda na divulgação desse programa, na conscientização dos próprios alunos, porque eu passei por uma situação bem interessante, faz pouco tempo, participei de uma apresentação da Comissão Antirracista no Conselho Deliberante, onde participam alguns alunos, representantes do GEG, né, e eles não sabiam de todo o histórico e dos objetivos do João de Todas as Cores. E eles ficaram, assim, encantados. Eles se mostraram, assim... Nossa, então é isso. A gente viu que estava acontecendo uma mudança na escola, com mais alunos negros, e a gente não sabia que era por isso, que era um objetivo, uma política da escola. E eles ficaram muito felizes, né? Mas eles ainda não tinham esse conhecimento. Por quê, né? Falta essa divulgação. E eu acho que para as próprias famílias também. Algumas famílias da escola ainda não sabem direito como funciona, por quê, quais os objetivos, né? Então, acho que seria bem interessante. Outra questão é o maior número de professores negros, principalmente professores regentes, que eu acho que ainda temos que avançar nisso, colocar algumas metas, né? Porque hoje temos 2 professoras nos anos iniciais, né, que é infantil e anos iniciais, que é uma etapa de formação, né, da visão de mundo dessas crianças ainda, que de forma inconsciente, Sim, às vezes. Muito bem. E tu, Cris, tu educadora, o que tu traz pra gente? Aham. Aham. Uhum. É que a gente continue e que a gente não pare. Né? E enquanto eu estiver aqui, eu vou estar buscando isso também. Que coisa boa. Gente, eu quero agradecer vocês por essa conversa que eu acho que é quase como um artefato histórico que a gente construiu agora dessa conversa, né? Eu acho que esse registro todo que a gente conseguiu constituir desse processo que a gente viveu e nesse lugar de celebrar, eu acho que isso é importantíssimo, né? Celebrar tudo que a gente conseguiu enquanto comunidade. Eu acho que esse é um lugar importante, né? Enquanto comunidade. Né? A gente teve as famílias, teve os professores, teve a equipe técnica, teve a diretoria executiva. Todo mundo foi constituindo, foi participando dessa construção para a gente hoje conseguir olhar e, por meio de tantos desafios que a gente passou, porque não foi um processo... Não é, né? Não é, não é. Não é. Não tem como ser, É. não tem como ser, né? Mas diante de tudo isso a gente conseguiu dar passos muito importantes, assim, enquanto escola, né? Então, desde aquele momento lá, de antes da pandemia, né? Com tudo que aconteceu na escola, na pandemia, depois, todo o processo que foi sendo feito por muitas mãos que passaram, contribuíram, depois se afastaram, voltaram novas pessoas. Eu acho que esse é o lugar, né? De como esse engajamento, de como essa construção vai tocando as pessoas e vai fazendo sentido para cada vez mais pessoas na nossa comunidade. E que... Agora o meu desejo. Eu vou ao desejo também. por favor. Todos temos que desejar. Eu vou desejar também. Que a gente possa cada vez mais fazer toda essa construção e tudo isso que a gente vive no nosso colégio tocar outras pessoas também, né? Eu acho que da nossa experiência, assim, também, não no sentido, assim,
da gente se exibir algo nesse sentido, mas que a nossa experiência, como aquela experiência da Escola de São Paulo, que a gente teve aquela conversa aquela vez, que essas experiências possam ser cada vez mais promotoras de engajamento de outras, na Até verdade. vou te dizer uma palavra, afetar. Afetar Exatamente, outras pessoas. né? Atravessar-se de modo que mova, que gere sentido e que proporcione que cada vez mais a gente possa ter a construção dentro do nosso mundo da educação, dentro da nossa sociedade, de um contexto que é antirracista, né? E antes de fazer o desfecho, eu queria deixar o nosso e-mail, que é comissãoantirracista@joão23.com. Estamos sempre abertos ao diálogo também. Com certeza. Coisa boa, muito obrigado pela participação de cada um e cada uma de vocês. Foi um episódio muito especial aqui no nosso Pod João. E daqui a algum tempo a gente volta aqui, conversa de novo, vamos trazendo mais novidades, vamos trazendo aquilo que a gente conseguiu construir aqui dentro da nossa comunidade. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a ti. Foi um prazer. Nos vemos no nosso próximo Pod João. Até mais. Tchau, tchau.